Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Gustavo Castro, sou treinador, sou professor e nesse vídeo a gente vai estar discutindo sobre os 5 pilares que vão estar determinando o ganho de massa muscular ou não. 5 pilares que com certeza vocês já sabem. Treino, dieta, esses são os 2 principais. Talvez muitos de vocês estejam pensando sobre hormônios, também estaremos falando de hormônios, mas tem 2 que eu tenho certeza que muitos de vocês não analisam com tanta frequência assim, que é controle de estresse e sono. Então esses são os 5 pilares que eu vou estar conversando com vocês sobre como estar maximizando o ganho de massa muscular através desses 5 pilares. Bom, treino, pessoal, eu não preciso nem dizer. Treino ele é o gatilho inicial para a hipertrofia muscular. Muitas pessoas elas buscam suplementos mágicos, elas buscam uma dieta mágica, mas tudo começa através do treino, pessoal. O treino, o estímulo mecânico do treino é o que vai estar desencadeando de fato a hipertrofia muscular. O que isso quer dizer? Quer dizer que sem treino, sem o estímulo mecânico do treino, pode existir a melhor dieta, o melhor tudo, o melhor suplemento, o melhor fármaco. Nós não teremos hipertrofia porque a hipertrofia ela só acontece através do estímulo mecânico dos treinos. Ah, Gustavo, mas eu vi um estudo onde eles compararam indivíduos que usaram testosterona, não usaram testosterona e os indivíduos que não usaram testosterona tiveram ganho de massa muscular. De fato, esse estudo ele existe, vou estar deixando inclusive no campo de comentários o link, só que qual que é o grande problema desse estudo? Foi a análise desse estudo, pessoal, porque de fato a gente teve um ganho de massa livre de gordura, porém esse ganho foi de retenção de água intracelular, através de mais glicogênio e através de água mesmo, porque isso é um efeito da testosterona. Então esse peso que eles identificaram como um peso massa livre de gordura não foi massa muscular, foi retenção de água e de glicogênio intramuscular por causa do esteroide, por causa da testosterona. Qual que é a moral da história? A moral da história é que o treino ele é o pilar que você não pode errar. Porque vai ser o pilar que vai estar garantindo hipertrofia. É o primeiro gatilho para tudo. Depois do treino, a gente vai ter toda a demanda de recuperação, de garantir uma supercompensação de síntese proteica para que que faça sentido toda a parte de recuperação e mais performance no próximo treino. Porém, sem um estímulo de qualidade de treino, a gente não vai ter hipertrofia. Então, mais uma vez, como é que a gente garante isso? Um volume de treino controlado, pessoal. Proximidade com a falha, boa seleção de exercícios, que eu já expliquei em outros vídeos para vocês, e saber dar descansos não só entre as séries, de pelo menos 2 minutos, e saber manejar os dias de descanso ao redor dos treinos. Pronto, já dei 4 diretrizes fundamentais para vocês conseguirem se basear nesse pilar de treino. Lembrando que mais volume de treino, colocar cada vez mais séries, não vai significar mais e mais hipertrofia muscular. Ainda vou fazer um vídeo trazendo alguns insights, vai ser um vídeo mais longo, mais explicando isso para vocês. Segundo pilar, dieta. Via de regra, se vocês querem maximizar a hipertrofia muscular, vocês devem estar em superávit calórico. É possível ganhar massa muscular em déficit energético? É possível. A gente vai ter esse efeito favorecido? Não. Não vai. É remar contra a maré. Porque a gente estar em déficit energético significa ter menos nutrientes para o nosso corpo conseguir viver. E, como você pode imaginar, se a gente está recebendo, se a gente está entregando menos calorias que o nosso corpo precisa para viver, e ele vai ter que tirar essas calorias de algum lugar para sobreviver, que é de gordura, você consegue compreender que o cenário não é o mais favorável possível para garantir hipertrofia muscular. Faz sentido isso? Então, se vocês querem maximizar o estímulo hipertrófico, o estímulo de ganho de massa muscular, estar em superávit energético é fundamental. Gustavo, como é que eu faço a distribuição de macros? Não existe uma receita de bolo, mas o que eu posso dizer para vocês é gordura baixa para moderada, proteína moderada e carboidrato alto. Se a gente for colocar isso num percentual de macros, que vocês podem ter uma base inicial, 20% de gordura, 20 a 25% de proteína e o resto de carboidrato, uma distribuição de macros. Isso vai dar certo? Pode dar certo, pode não dar certo. Se der certo, vai dar certo para sempre? Possivelmente não. Vai dar certo só por um curto espaço de tempo, mas que vocês podem estar utilizando para ter uma base, para testar, enquanto vocês buscam um treinador ou, se vocês querem fazer por conta, buscar mais conhecimento, para vocês conseguirem aplicar em si próprios.
E se você é treinador também, é fundamental você ter como base todas as ferramentas dietéticas para conseguir entregar o máximo de resultado para o seu aluno. Ótimo, passamos por treino, passamos por dieta. Vamos falar sobre controle de estresse e controle de sono. E são duas coisas que elas estão atreladas entre si. Controle de sono, pessoal, a gente já sabe que sono ele não é só importante para viver, isso é importante. Sono é importante para hipertrofia, sono é importante para memória, sono é importante para tudo. E lembra sempre que hipertrofia é tempo dependente, quanto mais tempo fazendo a coisa certa, maior a possibilidade de ver hipertrofia mais cedo. E se a gente consegue controlar bem os níveis de sono, a gente consegue, primeiro, garantir longevidade, estar vivo e potencializar a hipertrofia muscular. Quanto tempo de sono, Gustavo? Quer aprender tudo sobre treinamento, nutrição, recursos farmacológicos, hormônios, como interpretar um artigo? Conheça a Universidade Darkside. Mais de 300 horas de aula, uma comunidade exclusiva para você conhecer todos os outros integrantes, trocar ideia, fazer networking e aprender cada vez mais. Lembrando sempre, teoria sem prática é demagogia, prática sem teoria é loteria. Aguardo você na Universidade Darkside. Pelo menos umas 7 horas de sono por dia, de qualidade. O que é tempo de sono de qualidade, Gustavo? Pelo menos 15 a 20% do sono total em sono REM. É um bom indicativo de vocês conseguirem controlar pelo menos o sono REM e o sono profundo, tá? Como é que eu faço isso, Gustavo? Alguns relógios, eles tendem a ser precisos para essa avaliação. Por exemplo, como é o caso dos Apple Watches, tá? Então a medição de alguns relógios de padrão de sono que eles mostram é sim precisa e vocês conseguem estar usando isso como uma base. Via de regra, exames, pessoal. Polissonografia é o exame padrão ouro, tá? É o exame padrão ouro para a gente estar avaliando essa questão de sono. E controle de estresse. O que é controle de estresse, Gustavo? Controle de estresse, pessoal, nada mais é do que vocês manterem uma atenção plena de que algumas coisas no seu dia você controla, outras coisas você não controla, algumas coisas você pode melhorar, outras coisas não estão ao seu alcance. Portanto, as coisas que não estão ao seu alcance, que você não consegue fazer absolutamente nada, você se estressar por causa delas, é jogar o seu componente de estresse no lixo. E qual que é o problema disso, pessoal? Quando a gente fala de fadiga do sistema nervoso central, por exemplo, que é a incapacidade do nosso corpo de fato, recrutar fibras musculares, recrutar neurônios associados com a contração muscular, se a gente reduz isso por causa de um excesso de fadiga, a gente vai ter menos força, a gente vai ter menos progressão de carga e a gente vai ter um menor estímulo de hipertrofia muscular. E olha que interessante, o estresse, ele influencia muito nessa fadiga do sistema nervoso central. Então, estresse do dia a dia, estresse de trabalho, estresse de relacionamento, estresse familiar. Esse estresse ele vai se acumulando e esse estresse vai impactar na sua performance durante os treinos, na capacidade que você vai conseguir tirar de benefício de hipertrofia no decorrer de um treino, vai impactar na sua progressão de carga, vai impactar na sua recuperação, esse estresse também vai estar impactando no seu sono. Então o controle de estresse e o controle de sono eles são fundamentais. Não é à toa que os melhores atletas da história de todos os esportes, de qualquer esporte, são os atletas mais calmos, são os atletas que conseguem compartimentalizar algumas áreas da vida deles, ou seja, se esforçar muito para o trabalho não influenciar na vida pessoal, a vida pessoal não influenciar na vida familiar, a vida familiar não influenciar no trabalho. Esses atletas, os maiores atletas do mundo, são os atletas que eles conseguem controlar muito o estresse. Eles sabem diferenciar o que é importante do que é determinante. Eles conseguem viver a vida fora do esporte também. Eles conseguem de fato aproveitar o componente de vida. E com isso eles conseguem reduzir os níveis de estresse. E com isso, quando eles entram numa fase mais estressante de uma preparação, eles conseguem levar muito mais numa boa. Por quê? Porque todo o resto está alinhado. E esse todo o resto eu estou me referindo também a estresse. E depois disso, pessoal, depois disso vem toda a parte de recursos farmacológicos. E aí entra aí tanto esteroide, como o uso de GH, como o uso de insulina e assim por diante. E por que eu deixei para falar sobre isso por último? Porque nos dias atuais, pessoal, a gente está numa epidemia de uso de esteroide. Eu sou contra o uso de esteroide? Não, eu não sou contra o uso de esteroide. Sou contra o uso de esteroide por pessoas que não fazem a mínima ideia do porquê elas estão utilizando. Não só isso, elas não fazem a menor ideia do porquê elas estão utilizando e elas também não fazem a menor ideia de como está o cenário como um todo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se o indivíduo ele não sabe treinar, se o indivíduo não anota os treinos dele,
se o indivíduo não sabe se ele está progredindo carga ou não, se o indivíduo ele não sabe chegar próximo da falha, se ele não sabe o que é falha muscular, não existe motivo algum do porquê utilizar esteroide. Porque, mais uma vez, como eu já falei logo no começo do vídeo, o esteroide ele não vai estar garantindo hipertrofia muscular. O esteroide ele não vai estar gerando hipertrofia muscular. O esteroide ele vai estar garantindo, principalmente, uma melhor recuperação entre os treinos. Isso ele é extremamente eficiente. Só que, se você faz um treino ruim, não tem o que você se recuperar desse treino ruim. Portanto, o uso de esteroide ele acaba sendo inútil. Se o treino ele é excelente, a recuperação com o esteroide vai ser excelente, o próximo treino vai ter muita progressão de carga, o próximo treino vai ser possível chegar cada vez mais próximo da falha, aumentar a quantidade de séries indo até a falha e, portanto, o treino vai ficar cada vez mais eficiente. Com isso, nós temos o quê? Um bom proveito do esteroide. O grande problema é que hoje em dia as pessoas elas não fazem um bom proveito do esteroide. Não fazem. Elas não sabem utilizar o esteroide a favor delas. Do inglês, se vocês forem pesquisar, pessoal, esteroide, ou GH, ou insulina, eles vão entrar com uma sigla chamada de PED, Performance Enhancing Drugs. Em outras palavras, traduzindo, drogas de aumento de performance. Não são drogas de aumento de hipertrofia. Não são drogas de aumento de qualquer outra coisa. Perceba que os esteroides do inglês, eles não estão atrelados à hipertrofia. Eles estão atrelados ao quê? A performance nos treinos. Porque vai ser a performance nos treinos que vai estar mandando na hipertrofia muscular. Então, se o indivíduo não sabe tirar proveito de um bom treino, e não existe demanda de uso do esteroide. E é por isso que, mais uma vez, se ele não tiver controle de estresse, esse estresse vai estar gerando muita fadiga, essa muita fadiga vai estar piorando cada vez mais o desempenho no treino desse indivíduo. E o que o esteroide vai fazer por ele? Nada, porque ele não está controlando um componente neural. Faz sentido esse raciocínio, pessoal? Então aqui a gente construiu um raciocínio ao longo de todos os 5 pilares. Eu trouxe um breve resumo de alguns pontos principais desses 5 pilares, de tornar os treinos cada vez mais eficientes, volume controlado se mantendo próximo da falha, estar em superávit energético, fundamental, pensando em maximizar a hipertrofia muscular, manter boas horas de sono, pensando não só em garantir um bom estímulo de hipertrofia, mas também garantir uma boa recuperação entre os treinos, controle de estresse e uso, se necessário, de esteroides anabólicos, quando todo o cenário já está preparado, quando todo o terreno já está alinhado. Fez sentido todo esse raciocínio para vocês, pessoal? Lembrando que dentro da Universidade Darkside vocês vão encontrar todos os módulos que envolvem toda essa explicação que eu trouxe para vocês. Vocês vão ter um módulo de treino, um módulo de nutrição, um módulo de hormônios, um módulo de suplementos, trazendo aulas teóricas e práticas de cada um desses assuntos, toda a parte teórica e de como aplicar isso na prática. Como saber manejar cada uma dessas variáveis que eu passei por cima desse vídeo com vocês. Eu espero te ver dentro da Universidade Darkside, também nas nossas lives que temos ao longo de todas as semanas. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha, se inscreve no canal, deixa a sua dúvida aqui no campo de comentário, também uma sugestão de próximos vídeos para o canal. Te vejo você no próximo vídeo.